Então, bom dia a todos e todas, iniciando a nossa reunião de hoje sobre a medicina na Idade Média. Propus a vocês dois textos, um pequeno vídeo, né, para, digamos assim, contribuir para a discussão também. E agora nós podemos iniciar o nosso colóquio, né, estou chamando de colóquio, nosso colóquio. E hoje, essa temática que é muito interessante, eu não sei se vocês acharam também, muito interessante no sentido tanto cultural quanto da própria história da medicina, né? Então, houve graves dificuldades políticas, né, militares, sociais, que afetaram o Império Romano, né, nos séculos 3 e 4, mais ou menos, da era cristã, né? E o ambiente passou a ser de muita insegurança, de medo, né? E em Roma, né? Naquela Roma antiga, e não eram assim circunstâncias propícias ao desenvolvimento da intelectualidade, né? Ou então mesmo das artes. E naquelas condições a medicina não alcançou progressos assim importantes. E houve um nítido declínio no nível de conhecimento racional, profissional, e assim, uma dificuldade cada vez maior de transmissão de conhecimentos, e o que dirá, né, produção de conhecimento. Então, a preparação também de novos médicos, né, ficou comprometida, e o Centro da Cultura e o Centro da Cultura e da Filosofia Natural se deslocou, não é? De novo, né, para o Oriente, e a Nova Roma, né, que o imperador Constantino fundou, na antiga cidade de Bizâncio, que depois passou a ser Constantinopla, vai ser, além de uma grande capital política e religiosa, também um esplendoroso foco de cultura, né, de artes, né? Então, a civilização greco-latina foi transplantada, né, para Constantinopla, e como se encontrasse um refúgio, né, um refúgio de todas aquelas adversidades, né, que passou a haver, insegurança, que ameaçaram, né, o Ocidente, e ali vai haver um reflorescimento, né, mas com características bem peculiares, né, profundamente modificadas pelas tendências, né, e modos, né, visões de mundo daqueles povos, né, e agradecemos muito, né, aos islâmicos, aos árabes, digamos, conservação, pela preservação, inclusive de muitas obras, né, da Grécia e da Roma antigas. Bem, e aí um aspecto importante que vamos discutir é justamente o cristianismo, né, o aparecimento e desenvolvimento da religião cristã, né, e assume assim um relevante significado dentro da história da medicina, né? Então, Yasmin, por favor, se você puder começar as inscrições, enquanto quando tiver inscritos, né, aí a gente começa o nosso colóquio aqui. Já começamos, né? Tá bem, professor. Certo? E apesar assim, houve muitas perseguições, né, da fé cristã, né, naquela época. Mas assim,
houve adeptos em vários meios. Luiz Barbosa e André Luiz se inscrevem, né? Só se eu terminar o pensamento, né, de que houve muitas perseguições, né, mas também houve muito adeptos ao cristianismo, e o próprio Constantino, permitir, e o próprio Constantino, ele se, qual é a palavra que diz, se converte, né? Ele se converte ao cristianismo também. Bem, então, há muitos aspectos, né, a discutir na Idade Média, muitos aspectos muito interessantes. E, assim, eu queria deixar a questão de que a Idade Média foi realmente uma idade das trevas para a medicina. A medicina, ela é reflexo, né, da cultura de uma forma geral, né, da política, da economia, da sociedade de uma forma geral. Mas será que a Idade Média merece essa denominação de Idade das Trevas, ou pelo menos há aspectos positivos na medicina, no desenvolvimento da medicina, no medievo, né? Então eu coloco essas questões. Então podemos começar com as contribuições de vocês. Eu vou fechar aqui o meu microfone por enquanto. O primeiro é o Dudu, né? Pode começar. Bom dia. Como a senhora falou, eu sou uma das pessoas, né, que acredita que a denominação Idade das Trevas, eu acho que é porque ficaria muito restrito à evolução do pensamento como um todo na Europa. Porque quando a gente sai um pouco, que vai para ali para mais para o Oriente, a gente consegue ver avanços científicos, avanços na medicina. E assim, até dentro da própria Europa também conseguiu, né? Também pode-se observar alguns desses avanços, como o surgimento das primeiras universidades ali, todo o processo da medicina feita pelos monges. E aí, dentro desse conceito, justamente de como a Idade Média, ela talvez não represente somente a Idade das Trevas, e sim um período de retardo, mas não de pura anulação do conhecimento, porque um dos exemplos que tem até nos textos foi o de Hildegard, né, que foi praticamente uma das primeiras mulheres, né, dentro desse mundo científico, a respeito também da medicina, porque na verdade, ela era como mais ou menos uma discípula, né, de Galeno, onde ela atribui muita coisa, ela traz muita coisa da medicina de Galeno. E algumas coisas que o Degas faz e fala, né, e deixa por escrito, me faz pensar que a Idade Média realmente não foi somente esse modelo de atraso, onde realmente era um raro, né, esse pensamento científico, mas que aconteceu. Como Hildegard, ao longo do seu conhecimento, ela fala sobre várias questões. Por exemplo, sobre a questão da sexualidade, onde até hoje é visto como um tabu, né, falar sobre sexualidade, e ela já traz essa questão da sexualidade, onde o sexo entre o homem e a mulher seria algo positivo, né, ela ainda traz essa questão do sexo somente entre o homem e a mulher, mas ela traz o sexo como algo positivo dentro dessa questão. Outro ponto que ela fala também, e aí ela já começa até a discordar um pouco do pensamento aristotélico, é quando Aristóteles acreditava que o desenvolvimento da criança seria feito somente o homem, né, que traria a criança para ser sua herdeira, e aí ele somente depositaria a criança no útero da mulher e pronto. E o Degas não, ela já questiona esse ponto de vista, trazendo que a criança ela teria características variadas de acordo com o útero da mulher, né? Então ela já traz um pouco dessa questão da igualdade de gêneros, principalmente no sentido em que até das origens, né? Quando ela diz que o homem foi feito do barro, né? Ela traz essa questão do gênero e ela diz assim, que o homem foi feito do barro,
mas a mulher foi feita da costela, e a costela é algo superior ao barro. E aí foi um ponto de vista que eu achei nela que é muito interessante, porque realmente ela, dentro da Idade Média, ela começa, né, ali bem no princípio, a quebrar alguns conceitos, na verdade, alguns preconceitos, né? E isso que eu achei fundamental para justamente para dizer assim que a Idade das Trevas houve muito retardo, mas não foi um momento que teve uma anulação completa do conhecimento. Acho que é isso. Muito bem, excelente, excelente seu comentário, Luiz. Quem é o próximo? Parece que é Freire, não é? É André, professora. Oi? André é o próximo. André, certo. Então, concordo plenamente com o que foi falado, e eu ainda acrescento que a gente teve avanços, sim, no Ocidente, como, por exemplo, eu acho que essa ideia da Idade Média como Idade das Trevas seria muito estigmatizada, sabe? Um exemplo claro é uma série de avanços, como, por exemplo, na farmacologia, na institucionalização de hospitais em larga escala, pela necessidade que houve na época, ideias de contágio. É interessante você ler os textos e observar, por exemplo, o pai da cirurgia, né, o Guy de Chaulier, ele afirmou já naquela época que pai não visitavam filhos, os pais não visitavam filhos e os filhos não visitavam pais. E a gente observa, por exemplo, o momento atual que estamos vivendo, né? Então, existe uma ideia muito pesada sobre a Idade Média, como se generalizasse diante da situação, porque realmente houve muito retrocesso da ideia racional em si. Mas, se a gente levar em consideração os pormenores, a gente vê que existiram avanços. Por exemplo, um conselho em Viena para evitar e conter o surto que houve na época. Ideias até da epidemiologia e assim por diante. Outra coisa seria o mundo árabe, a medicina árabe, que não só contribuiu para aquela região, como também no Ocidente. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, a forma de domínio que os árabes terminaram fazendo durante sua expansão. Por exemplo, ele dominava os povos e pegava uma parte da cultura daquele povo e mantinha e integrava essa cultura. Então, isso foi importantíssimo para, por exemplo, a gente ter grandes avanços que até mesmo hoje seriam inimagináveis para a gente fazer na realidade. Por exemplo, uma pessoa que é admitida em um hospital, isso no mundo árabe, na Idade Medieval, no hospital, após esse hospital, quando ele recebia alta, ele tinha seria pago a ele um valor financeiro para ele ter estabilidade de vida até a sua convalescência. Olha só, isso daí realmente, hoje a gente não tem essa ideia. A ideia de ter músicos para auxiliar no sono durante a estadia dos hospitais, isso realmente são coisas assim de avanços que houveram na época que ficam um pouco escondidos devido à visão estigmatizada da Idade Média, mas que, na verdade, eles estão lá dentro, nos pormenores, e que promoveram a medicina, por exemplo, que existe hoje. Um exemplo, a engenharia, a arquitetura, essas coisas que a gente vê até mesmo hoje em dia, observando a sociedade como um todo. Então, eu acredito, sim, como já foi falado, que na Idade das Trevas é uma denominação muito forte e estigmatizada do que realmente aconteceu. Houve muito retrocesso, mas também houveram avanços bem significativos nessa época. Opa, estava aberta e eu fechei.
Muito bem, excelente excelente os seus comentários, né? E agora eu vou fazer um convite. Eu queria conhecer Manassés, porque eu vejo a sua contribuição no fórum, né? Vejo lá lá nos participantes do CIGAR, mas ainda não conheço. Então, o Manassés está? Sim, professor, estou. Bom dia. Olá, bom dia, Manassés. Manassés, você gostaria de fazer alguma contribuição aqui para a nossa comunidade colaborativa de aprendizagem sobre a Idade Média, com foco na medicina? Gostaria sim, professor. Tá bem, obrigada. Um dos aspectos assim muito interessantes, e aí eu concordo com os colegas que já fizeram os seus comentários, é sobre essa questão assim dessa de considerar a Idade Média como a Idade das Trevas, né? E assim a gente sabe, a gente analisando alguns aspectos históricos, sobretudo na medicina árabe, a gente sabe que isso não é totalmente verdade, tá? Por exemplo, foi citada a questão do livro O Físico, né, O Físico. E aí a gente vê o quanto, a gente vê, na verdade, naquele tempo, a gente vê o quanto era diferente. A gente tinha a figura do barbeiro cirurgião, era quem praticava medicina, né, a cirurgia, para aquelas pessoas com a condição socioeconômica mais favorável, certo? Né, para as pessoas. E a gente tinha também os médicos, né, os clínicos, que eram aqueles que praticavam medicina para as pessoas assim mais abastadas, né? E aí a Sim. gente vê a trajetória, né, do protagonista, ele começando a sua trajetória como acompanhando um barbeiro cirurgião, e aí ele se depara com várias situações, né, no decorrer desse percurso, e aí ele chega até quando ele consegue ingressar realmente numa faculdade de medicina árabe, né? Eu não me lembro bem agora o nome da cidade. E a gente vê assim várias contribuições, a gente vê em alguns momentos um pouco da influência, né, da própria dos próprios conhecimentos médicos da Grécia, né, de Roma. E a gente vê também alguns aspectos positivos, algumas evoluções na parte cirúrgica, né, porque eles falavam muito da questão da apendicite, eles chamavam na época como doença do lado. Então, Sim. nessa época foi tentado o desenvolvimento de uma técnica cirúrgica no intuito de tentar resolver esse problema, visto que muitas pessoas morriam desse problema, né? A gente tem também uma evolução também nessa parte da fitoterapia, na parte dos boticários, das boticas, né? E Sim. essa questão dos hospitais. Se eu não me engano, nessa época também já foi levado em consideração que deveriam separar os doentes dependendo do tipo de doença. E isso trouxe alguns resultados positivos na época, entendeu? Então, assim, Sim. dentre várias outras contribuições que eu acho assim, importantes, né, para a gente tentar defender que não necessariamente a Idade Média é essa idade das trevas, como o pessoal fala, porque me parece que essa concepção é mais voltada talvez para a literatura. Não foi um Sim. italiano que falou isso, mais voltado para a literatura. Mas eu vejo um período assim muito interessante da história médica, com algumas contribuições, inclusive com algumas influências que a gente tem até hoje, por exemplo, a da astrologia, que algumas pessoas até hoje, né, levam em consideração. E, enfim, eu acho que é um período bastante interessante, gostei assim muito dos textos, né, e tem sido muito interessante reviver esse processo de novo em MHB3. Muito bem, ótima também a sua participação. Realmente, assim, acho que essa denominação ela foi posterior, né? Ninguém falava em Idade das Trevas em plena Idade Média. Foi posterior, eu coloquei até isso no arquivo com os tópicos, né, para discussão que eu enviei para o CIGAR. Isso foi bem posteriormente o surgimento desta denominação de Idade das Trevas, né? Isso porque logo depois veio o Renascimento, do Renascimento no sentido, né, do Renascimento, da cultura e do racionalismo da Antiguidade Clássica, né? E esses 1000 anos que ficaram
entre o final da Antiguidade Clássica e a época do Renascimento, passaram a ser considerados como um grande assim, retrocesso, como um grande um momento de estagnação, né, de obscurantismo. Assim, é claro que a gente vê, eu concordo com vocês, que esse julgamento, entre aspas, é meio simplista, né, e até injusto, porque acho que também tem a questão da parcialidade, né, nesse julgamento que houve, e, em primeiro lugar, porque a superstição e a magia são quase tão antigos quanto a humanidade, né? Sob uma ou outra forma, né? São de todas as épocas e de todos os lugares e todos os povos. Inclusive, como discutimos na semana passada, inclusive nos dias atuais, né? Então, hoje já se entende que houve um exagero, ou talvez uma simplificação muito grande, né, do ponto de vista cultural, né, em considerar a Idade Média como Idade das Trevas, porque houve avanço, sim, na Idade Média, e houve aspectos positivos, como, por exemplo, Luiz falou do surgimento, né, da universidade. As primeiras universidades surgiram na Baixa Idade Média, né, e com patrocínio da igreja. Né? Então, imagine, os centros do saber surgiram na Idade Média, embora tenha sido já na Baixa Idade Média. A Luiz também lembrou da medicina monástica, em que havia, não é, aquelas ações muito compassivas, né, dos monges que acolhiam as pessoas doentes, desvalidas, os viajantes, e acolhiam e alimentavam, não é, tanto do ponto de vista de alimentação propriamente dito, como espiritualmente, né, até que as pessoas se recuperassem. E você colocou, Luiz, acho que de uma forma bem precisa, assim, que foi um período de retardo, né, como se tivesse havido um pé no freio na evolução, mas essa evolução ela não se deteve totalmente, né? E você falou da Hildegard, ou Hildegarda, né? Que na verdade ela é santa, né? Pela Igreja Católica. E assim, mas e também ela, como ela fazia parte da medicina monástica também, ela também exercia, né, a prática da cura também, lá nos seus mosteiros, né, ela era madre superiora. E assim, a gente pode dizer que ela era uma mulher à frente do seu tempo, embora, né, bastante dentro dos limites, né, que impunha a própria igreja, da qual ela fazia parte, mas que naquela época, para que uma pessoa naquele tempo desenvolvesse a sua intelectualidade, seus conhecimentos, produzisse conhecimento, né? Era preciso que estivesse associada à igreja, né? Que entrasse para a vida clerical, e ela, principalmente, né, como mulher, né? Mas ela tinha ideias que não eram ideias comuns naquela época, né? Claro que hoje a gente vê como ideias ainda bastante retrógrada, só que tem que se imaginar onde ela estava, né, do ponto de vista espacial e também temporal, né? O André também falou dos avanços, né? E até eu acho que também é uma questão também que é uma questão estigmatizadora, essa de considerar obscurantismo, né, em todos os sentidos, a Idade Média, e falou dos avanços farmacológicos, né, e também, principalmente com o rebelde, né, o rebelde que alguém talvez vá falar aí, que foi
Estou lembrando do nome dele real e não estou lembrando do nome do seu nome que ele adotou. Paracelso, né, que era um médico, né, que era bastante excêntrico, que na verdade ele não é medieval, né? Ele viveu durante a época do Renascimento, mas é porque assim ele é muito encarado como medieval, né? Mas na verdade ele é do Renascimento, que a gente vai estudar na próxima semana, que é o Paracelso. Mas houve muita evolução nesse sentido com o Paracelso, que foi logo após, né, a Idade Média. E o André mencionou o primeiro hospital, né? O primeiro hospital foi, sem falar nos hospitais monásticos, o primeiro hospital foi na Turquia, né? E esse hospital, ele tinha algumas dessas características que ele citou, né? E que eram grandes avanços, né, para aquela época, e inclusive seriam até avanços se fossem praticados hoje, né? Bem, e Manassés, por fim, lembrou do físico, né, que é o livro e o filme. Eu não me lembro também a cidade. Eu não sei se era Constantinopla. Eu pensei que era Constantinopla, porque o Rob, né, que é o protagonista, ainda criança, quando ele encontra o barbeiro que ele acompanha depois da morte da mãe, aí ele parte, né, de algum lugar da Inglaterra e vai em direção justamente a essa parte oriental, né? E lá, eu não sei se era Constantinopla, mas era uma cidade grande, né? E onde ele encontrou justamente a Avicena, né? Que foi o seu mestre. Bem, e também o Manassés falou da distinção, né, que havia entre os barbeiros cirurgiões, que eram os práticos, né? E os médicos clínicos, que eram aqueles que foram formados principalmente na escola de Salerno, não é? Que foi a mãe de todas as universidades. E também a questão dos boticários, né? Os boticários, eles surgiram também nessa época e existiam boticas, inclusive, dentro dos monastérios. Eu não sei se é uma cidade assim, fictícia ou se existe realmente, né? Mas é como se fosse uma cidade bastante desenvolvida, né, naquela época. E eu não sei se vocês viram o livro, leram o livro, assistiram ao filme, mas assim, o barbeiro cirurgião, que era o mentor inicial, né, depois foi a Avicena, do Rob, ele começou a apresentar sinais de catarata e ele procurou médicos da medicina arábica, né? Ou foram judeus, eu não me lembro. Parece que foram judeus e médicos judeus, e eles fizeram uma cirurgia de catarata, né? E aí ele passou a ver sombras, né? Porque já na antiguidade a gente sabe que foram realizados procedimentos para cirurgia de catarata, né? Então, muito bem, podemos agora continuar. Tem mais alguém inscrito para continuarmos a nossa discussão? Tem, professora, a próxima é a Carol. Bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Carol, tudo bem? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Sobre o que a senhora falou e que os outros colegas já tinham falado, eu acredito que... eu acho que eu nem colocaria como um período de retrocesso, mas de um avanço lento. Porque a gente teve avanço, já foi citado diversas vezes, mas apenas muito, né? Apesar da volta aí do pensamento mais enfatizado pelo catolicismo. Eu vou citar algumas coisas que já foram citadas e outras que não, que me chamaram bastante atenção. Manassés falou um pouco sobre as atividades cirúrgicas, né, não serem realizadas pelos médicos formados, e foi algo que me chamou a atenção, eu não sabia disso, por ser uma qualidade muito técnica.
Outra coisa que eles não avançaram na questão da anatomia, mas tem registros sobre sangrias, né, na maioria, em quase todos os doentes. Então, assim, que era algo que fazia com que os doentes pudessem ficar mais doentes, mas era uma prática feita e, querendo ou não, eles tinham um pouco do resquício antigo de anatomia, né? Por mais que eles não avançassem nisso, pelo menos eles preservaram essas ideias. Como a ideia dos 4 humores de Hipócrates, que também foi preservada, e sobre os monastérios serem o campo de reprodução do conhecimento, com a reprodução manuscrita dos trabalhos, né, com a preservação dos textos médicos. E voltando à ideia da Idade das Trevas, eu acredito que isso tenha sido muito, muito mal visto, por ter sido um grande impacto quando a gente teve a epidemia de peste negra. Então, para quem veio depois, o que fica é o impacto das grandes mortes. Então, eu acredito que vá nesse sentido. Outras coisas que a gente não tinha falado ainda e que eu acho que é uma pauta boa para a gente conversar é sobre alguns preconceitos que tinham na época, como os leprosários, né? Que as pessoas que tinham lepra tinham que serem distinguidas e viver afastadas da sociedade. E pronto, para finalizar aqui, eu só pontuei algumas coisas, também sobre a alta mortalidade de partos, e eu fiquei muito impressionada com o que a senhora já até falou, professora, que é a cirurgia de catarata, porque a gente sabe que a cirurgia oftalmológica é uma cirurgia muito complicada até hoje, então naquela época ainda eles fazerem esse tipo de cirurgia realmente me impressionou muito, apesar dos instrumentos, obviamente, e práticas precárias. É isso. Obrigada. Obrigada também, Carol. Foi muito boa a sua participação. E agora, Yasmin. Agora é John. John, que está com foto nova, eu vi por aqui. John está com a Bom nova dia, foto. gente. Bom dia. Atualizei aí. Eu queria inicialmente só comentar um pouquinho sobre a herança, né, que ocorreu para que se chegasse ao estado de conhecimento que a gente está discutindo aqui na Europa em si, que desde aquele início bizantino, né, que eles herdaram, que já tinha aquela presença da influência cristã, onde hospitais não separavam os doentes, eram tratados no mesmo local, não se tinha essa atenção dada para essas peculiaridades de grande importância. Mas ali naquela época já havia o conhecimento clássico que era tentado ser estimulado através do Império de Constantino, né? Ele, como no texto tem falando, ele, mesmo como não no passado, mas ele continuava incentivando a pesquisa e ensino e a produção. E a época foi até marcada por uma grande produção de arte naquele momento. Grandes obras foram feitas. E a presença da medicina popular, que também foi herdada, né, da cultura egípcia e da Babilônia. E aí, esse elo que foi feito da Bizantina com os árabes, que eles também herdaram deles, mostrando que nada na história é ocasional, né? Essa influência que é arrastada e transmitida para outras sociedades, elas acabam causando esses efeitos que a gente observa e comenta até hoje. E lá nos árabes, como já foi falado bastante pelo pessoal aí, existia aquele ensino médico que, além de trabalhar a questão da ciência, se voltava também para a filosofia. E, além de tudo isso, o médico nessa sociedade tinha um certo privilégio. E, além disso, teve uma mudança muito importante, ao meu ver, né, nessa sociedade, que foi a mudança de hospital não ser mais tão vinculado com a igreja, ser mais vinculado com a administração centrada, o que faz com que seja uma estrutura mais parecida com o que a gente tem hoje, né? Que é um hospital que
procura ensinar médicos e está ligado com essa parte de ensinamento. E aí o que eu quero chegar é nessa discussão da Europa, onde existe um poder tão influenciado pela igreja, que não foi do nada, né? Pegando como base isso que eu acabei de falar, você vê que durante essas outras sociedades, por mais que tenham tido um sobe e desce nessa influência da igreja católica, ela sempre existiu. Então, é fácil de entender o porquê que ela é tão forte, né, nessa sociedade, né, ali entre o século XI e XIV. E sobre as epidemias que assolaram aquele tempo na sociedade, você vê uma postura muito radical, assim, de como era lidado o paciente doente, né, que era através daquela exclusão social e que isso era levado em consideração aspectos médicos, né, como eram feito a avaliação da presença da doença, que era através de médicos, mas também de clérigos da igreja e bispos, durante uma missa. Então, ali você determinava que aquela pessoa ia ser excluída socialmente e iria receber uma possível extrema unção, mas não lhe era oferecido um serviço terapêutico. A igreja afastava e instalava capelas naquele lugar para dar uma ideia que aquela pessoa não seria excluída, mas também não oferecia nenhum serviço que pudesse ajudá-la de fato. O que mostra que a Igreja Católica, mais uma vez, naquela época, estava sendo contraditória, né? Por pregar essa ideia de ajudar o próximo, mas de fato não ajudava. Inclusive, como o André, eu acho que foi o André que falou, o trecho que fala muito, remete muito a essa época, era aquilo de o pai não visitar o filho não visitar o pai, a caridade estava morta e a esperança não existia. Então, quando se fala dessa época sendo a Idade das Trevas, entrando nessa discussão que o pessoal tem falado, aí eu acho que esse termo está muito mais associado a essa ideologia dogmática que era tida para as pessoas daquela época, né? Muito por influência da igreja. Até porque esse termo foi posteriormente, foi criado posteriormente a estabilizar o Renascimento, né? Ao surgimento do Renascimento. Então, ao ser usado, já se tinha ideia do que foi o Renascimento. Então, em contraste com o que aconteceu, de fato, essa época poderia ser considerada uma idade de trevas, entende? Porque foi libertado, as pessoas foram libertadas desse dogmatismo tão radical e que era tão fortemente incrustado na pessoa daquela época. Então, acho que ele não remete tanto aos avanços, se houve ou não avanço, se as pessoas sim ou não estudavam naquela época, sabe? E mais ao que essa sociedade era alicerçada, a ideologia que era dominante naquela época, sabe? Porque é fácil de se observar que existiram, de fato, avanços ali, como todo mundo aqui, uma época que você possa dizer de trevas quanto a isso. Por isso, eu acredito que seja muito remetendo a essa libertação que a mente humana sofreu nessa passagem de Idade Média baixa, alta, para Renascimento / Iluminismo. É só isso. Certo, muito obrigada, John. Foi ótimo ouvi-lo. Agora, eu queria convidar a Patrícia, são duas Patrícias, né? Aqui, Patrícia Rossana. Patrícia Rossana, está? Patrícia? Vamos esperar um pouco, porque ela deve aparecer. Professora, eu acho que a internet dela caiu, que ela acabou de sair. Foi? Certo. Então, vamos ver. Cândida. Não, Bia. Bom dia, professora. Deixa sua inscrição, Bia. É porque fica para a próxima rodada.
Porque a gente está fazendo 2 voluntários e convidando uma pessoa para participar. Não, não tem gente demais, não. Mantenha a sua inscrição. Então, Cândida Virlene. Estou aqui, bom dia a todos. Bom dia, professora. Cândida. Quando André falou iniciando sobre a citação e John agora reforçou a citação que ele falou, eu fiquei pensando aqui, como hoje a doença, a pandemia causa incertezas, causa medo, mesmo com todo o avanço da medicina, todo o avanço tecnológico, imagina naquela época em que nem se conhecia ainda a causa da doença. Então, as pessoas se apegavam mesmo a toda essa explicação da religião, a tudo isso. Como reflete, como reflete as crenças da pessoa no período em que vive, todo o contexto histórico. E também outra coisa que me chamou bastante atenção é como, mais uma vez, a filosofia exerceu um papel muito importante com a escolástica, nas figuras de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como isso foi importante para o futuro, para assim, o renascimento, para voltar àquela perspectiva mais racional no conhecimento, no início associando a religião, a razão, que foi importante para o futuro, para o avanço científico no futuro, contribuiu, né, para essa transição, vamos dizer assim. E eu acho que é isso. Ótimo, Cândida. Você tocou em aspectos também, assim, bastante importantes, né? E que ainda não tínhamos pontuado, assim, especificamente, que é a da filosofia no medievo, né? Mas a Carol comentou um aspecto importante que a gente precisa entender, eu coloquei até naqueles tópicos de aula, que é que a medicina na Idade Média, ela continuou com as práticas da medicina hipocrática também, né? Então, a igreja aceitava a teoria dos 4 humores, aceitava, inclusive, a sangria, né? Que só a gente... Deixa eu colocar essas páginas aqui que estão voando. A medicina aceitava a sangria também, né? Considerava que não restringia a prática da sangria, e houve essa aceitação, né, desse procedimento, inclusive da teoria dos 4 humores na medicina hipocrática, né? Então, isso foi embora a teoria dos 4 humores, né, seja, hoje sabemos que não é verdadeira, mas naquela época era o que havia de racional, né? De empírico racional, como discutimos na reunião passada. E aqui Carol também falou sobre os leprosários, né? Que também já havia sido mencionado antes, mas eu anoto aqui, mas eu não estou localizando as principais falas, os principais aspectos que vocês mencionam, não estou localizando, mas alguém já tinha falado dos leprosários também, mas, assim, a questão também do preconceito, e, assim, era um preconceito e era também estigma, né? Era um estigma muito grande, porque os que eram tidos como leprosos, ou seja, qualquer pessoa que tivesse um quadro. É claro que existia a epidemia de lepra, naquela época se chamava lepra, né? E era uma epidemia naquela época. Depois se tornou uma endemia, né? É o que pode acontecer com a atual Covid-19, né? Mas era uma epidemia naquela época também, a lepra. E na Alta Idade Média, quando começaram as cidades a se fechar, né? Aqueles feudos e aquelas cidades fechadas, naquela época, as pessoas que eram consideradas como
leprosas, elas eram expulsas das cidades, elas eram deixadas totalmente fora, né, sujeitas às intempéries, a família também abandonava, e essa pessoa, além disso, ela carregava um sino no pescoço, né, que era para avisar aos outros que ela estava ali por perto, né? Então usava um grande chapéu, né? E também usava esse sino ou uma matraca, né? Para avisar da sua chegada. Então era uma exclusão assim extrema, né? Extrema dessas pessoas. E os imperadores Constantino e também Juliano, eles construíram muitos hospitais, né, em Constantinopla, e também em outras cidades, né, do Oriente. E vários destes eram destinados aos leprosos. Então, os leprosos ficavam separados, e aí já foi uma forma, né, de não deixá-los totalmente vagando a esmo, né, fora das cidades medievais, e eles foram, de certa forma, eles ganharam um lugar, né, claro, ficaram totalmente excluídos ainda, mas eles foram construídos hospitais para essas pessoas, né, e deixa eu ver o que Carol falou mais, que a alta mortalidade dos partos, né, quer dizer que naquela época, não quando a mulher estava grávida, ela era também como se fosse ela encarasse, né, a alta probabilidade de mortalidade que ela estava diante dela, né? É tanto que a igreja orientava que a família já confeccionasse os seus trajes mortuários, né, e essas providências, né, para o seu funeral, porque era realmente a incidência de mortalidade materna era muito elevada, né, e um aspecto também bastante triste, né, daquela época. Ainda, sim, o John falou ainda dos hospitais, né? E ele falou algo que me fez visualizar assim mentalmente todas aquelas imagens que a gente vê nos livros, na internet, né? Que são aquelas como xilogravuras, não são bem xilogravuras, né? São desenhos, né, de um hospital, né, com muitos leitos um ao lado do outro, né, e os doentes com suas lesões de pele, né, da peste negra, e todos ali naqueles isso digamos assim, é uma imagem, né, uma gravura bastante típica, né, quando se refere à Idade Média e desses hospitais. Então, ele também falou de que, sim, que nada na medicina é casual, sim, nada é casual. Às vezes, a questão do encadeamento, né, dos fatos históricos fazem com que tudo se encaminhe em um determinado itinerário, né, que leva a avanços ou então a retrocessos. Por exemplo, o que vocês também comentaram sobre os monges copistas, né? Os monges copistas, eles copiaram à mão, né? Horas e horas a fio, copiando obras, né, que eram oriundas da antiguidade clássica, e essas obras foram copiadas pelos monges, e aí também reside um aspecto importante da preservação da cultura greco-romana, né? E só depois, lá, quando a gente vai estudar no próximo tópico, quando foi inventada a imprensa por Gutenberg, aí ficou muito mais fácil, né? Porque aí os livros puderam ser, né,
difundidos, né? Certo, Duda? Eu vi aqui que você avisou, seu notebook travou. Certo. Então, isso é um aspecto também, assim, muito importante. E, assim, quer dizer, isso foi um aspecto importante para a preservação. Assim como a Biblioteca de Alexandria também estava ali naquele momento, na história. Sim, certo, eu entendi. Duda, eu entendi o recado. Então, estava ali na história, né, de toda a época alexandrina, e a Biblioteca de Alexandria também contribuiu para a preservação das obras, né, tanto de Hipócrates, quanto de Galeno, quanto de outros autores importantes, né, da medicina hipocrática. E também outros autores, né, que não eram diretamente relacionados com a medicina. E também o John falou da questão do desligamento, né, quando na Idade Média, né, principalmente na medicina islâmica, o hospital já não era ligado à questão religiosa, né? E também na própria Europa, né? Na Baixa Idade Média, os hospitais eles passaram a ter mais um caráter mais leigo, né? As pessoas, de uma forma geral, que não eram ligadas à igreja, passaram a estudar na escola de Salerno, inicialmente, na Itália. E aí, isso fez com que os hospitais passassem a ter um caráter mais, digamos, técnico, né, do que religioso ou monástico, né? Sim, o John repetiu também a questão dessa ideia que havia durante a epidemia de peste negra na Europa, né, que foi realmente um marco muito grande, né, porque supõe-se que um quarto da população europeia morreu pela peste negra. Então, ele lembrou dessa questão também, que já havia sido mencionada aqui por André, que, assim, as famílias se desintegraram completamente nesse sentido, né? Muitas vezes os membros da família que começavam a apresentar sintomas de peste negra eram expulsos e deixados, né, para morrer no caminho quando eles fugiam das cidades, ou então eles eram colocados fora das casas, ou então se afastava, né, esse membro. Então, os pais não visitavam os filhos não visitavam os pais, né? Então, a gente tem agora essa mesma situação, né, em relação à Covid-19, não é isso? Mas naquela época, veja que naquela época, devido à ignorância que havia, o medo era muito mais tenebroso, o medo era uma coisa muito maior, né? Porque era também tudo associado à questão do pecado. Então, quem estivesse naquela situação de doença, que não se tinha uma ideia muito precisa do que era contágio ainda, então, o que acontecia? A doença também significava a pessoa ser impura, né? Então, tinha todo esse aspecto também que aí contribuía ainda mais para o estigma, certo? E, sim, as contradições da igreja, né, como sempre a gente vê, e uma das contradições da igreja que a gente percebe aqui foram também no sentido positivo, né, como, por exemplo, a criação das universidades, né? Esse foi se não fosse a igreja, as universidades não teriam condições de começarem, né, de surgirem. Então, essa foi uma das contradições, né, positivas. E Cândida falou da questão filosófica, né? Então, quando a gente
equipara, né, filosofia à sabedoria, né, quer dizer, filosofia quer dizer amor à sabedoria, aí a gente pensa, se a Idade Média foi uma idade de estagnação intelectual, e a filosofia, né, então, foi até, eu fui procurar até nesses dias não foi sábado, foi ontem, eu acho que foi isso meu ataque alérgico, justamente obras de Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho, não achei de São Tomás, eu acho que ainda está bastante está sob mais camadas de poeira, mas assim, a gente vê que houve filosofia na Idade Média, né? Então, esses grandes filósofos que eram da igreja, não é? Porque, repetindo o que eu já tinha falado, o desenvolvimento intelectual estava relacionado à participação, né, da igreja, né, como membro da igreja. E Santo Agostinho e o São Tomás, eles tiveram uma filosofia, né, que mostrava também que assim, a forma de pensar na Idade Média não era totalmente sem sentido, né? E eles eram também parte da igreja, então eles tentaram conciliar também, né? Igreja com conhecimento racional, né? E é por isso a obra é tão importante, né? Inclusive hoje. Então, poderemos ter mais participações? Estamos a 9:08. Professora, a próxima é a Bia Medeiros. Certo. Bia, muito bem, Bia. Olá. Eu vou fazer uma contribuição sucinta, porque tem muita gente ainda para falar, mas basicamente eu queria falar sobre Santo Agostinho mesmo, porque eu achei muito interessante, à medida que eu estava lendo um dos textos, falando sobre justamente a minoria cristã que apreciava a ciência como uma forma do resplendor do Criador, né? Tipo, apreciar a criação, esses conhecimentos, a ciência, como uma forma de se aproximar de Deus também. E é exatamente a forma que eu enxergo como cristã, que eu não preciso dissociar a fé e ciência, porque para mim é a mesma coisa, que a ciência é um reflexo da fé, e que a ciência é tão perfeita e tão incrivelmente harmônica, que não há como dissociar uma coisa da outra. Mas, obviamente, eu entendo quem não acredita nisso, né? Mas só pontuando mesmo que eu achei muito interessante, lendo que um pensamento dele dizendo que não era necessário rejeitar o conhecimento das outras civilizações porque eram pagãs. Porque é possível, isso até hoje se perpetua dentro do cristianismo, a ideia de que é possível você estudar algo e extrair aquilo que é proveitoso e útil, mesmo não sendo algum conhecimento que seja necessariamente vindo de um cristão. Então, acho que talvez essa ideia tenha surgido e se perpetuado com ele, mas achei muito interessante de ver de onde veio essa ideia que hoje a gente aceita muito mais do que, evidentemente, na Idade Média, né? Porque a gente percebe que existia muito essa ideia de que não havia como conciliar e que era para se rejeitar a ciência, porque a ciência afastava de Deus e tudo mais. Mas era só isso mesmo. Ótimo. Suas participações são muito assim entusiasmadas, eu gosto muito de ouvi-lo. Agora quem vai participar? Agora é o Lucas Caetano, professora. Lucas, sim, Lucas. Lucas, depois eu pergunto. Algo que você falou no fórum, depois eu te pergunto. Pode perguntar, professora. Eu não anotei aqui, eu anoto aqui nos meus cadernos, mas dessa vez eu não anotei. Depois eu pergunto a você quando eu reler. Eu até coloquei todos os comentários do fórum, coloquei no blog, e aí eu vou perguntar a ele sobre isso, mas aí pode falar. Tem uma certa microfonia, eu acho que, não sei se é no seu ou é no meu. Eu vou aqui fechar meu microfone para ouvi-lo. Certo, vou ver se melhora aqui. Tá dando para me ouvir? Tá sim, Lucas. Tá, pode falar. Eu queria comentar um pouco, retomar um pouco, na verdade, essa questão da lepra, né?
mesmo que tenham existido alguns avanços na época, na medicina, né, da Idade Média, que eu concordo com os colegas, não foi de uma Idade das Trevas, um retrocesso total, na medida que não houve assim uma terapêutica para a lepra, né, o isolamento ele foi, entre aspas, né, a solução encontrada. E existiram alguns fatores que eu considero um pouco obscuros, né, em relação a isso. E eu queria compartilhar um pouco com vocês. O primeiro deles era que, em algumas obras literárias, né, tem até um livro chamado Tristão e Isolda, ele conta, né, ele compara a lepra à morte na fogueira, né? E tem uma determinada personagem que ela implora para ser morta na fogueira do que viver uma vida com lepra. Então, isso seria aí um exemplo de como se enxergava o doente, né, o leproso, né, como se falava na época. Seguindo essa linha de pensamento, né, um outro processo que me chamou bastante atenção foi que ali por volta do século XIV, século XV, existiam cerimônias, né, de dramatização da morte do leproso. Então, quando se tinham aqueles tribunais, que eu acho que foi até John que falou, né, que se decidia que aquela pessoa tinha lepra, se fazia um funeral. Você chamava um padre, você chamava um clérigo, e você proferia palavras, né? Você dizia, né? Você não pode frequentar determinado local, você tem que se comportar dessa determinada forma, você tem que ficar isolado. Então, era uma coisa bem fúnebre. E por fim, eu acho que o que mais me chamou a atenção, né, é que a gente vive numa época, né, que é muito marcada pelas notícias falsas, né? Principalmente por conta da internet, das redes sociais. Só que lá no século XIV, né, começou um boato muito forte na Europa, em diversas cidades, ali na França, na Inglaterra, na Espanha, sobre os leprosos, né? Diziam-se que eles estavam preparando assim uma ofensiva em relação ao tratamento que eles recebiam. E nessa ofensiva, eles iam contaminar poços, iam contaminar alimentos, seria tipo uma dominação dos leprosos, né? A ideia, ela parece absurda, né? Mas muita gente acreditou na época e resolveu fazer uma contraofensiva, antes mesmo de uma ofensiva. E o que é que aconteceu, né? Queimaram diversos leprosários, assim, do nada, e perseguiram, né? Aprofundaram o isolamento, né? E perseguiram ainda mais além de todo esse estigma, de todo esse preconceito. Para vocês terem uma ideia, né? Por conta desses boatos, a perseguição ela durou de 15, 16, 17 anos em média. Tem-se uma discordância em relação ao tempo. E o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, existiram confissões, se é que vocês me entendem, de que os leprosos eles eram culpados também por outras pragas divinas, né, como a peste negra, com a alta mortalidade materna, né, que eu acho que foi Carol que falou. Então, isso aprofundou muito. E a gente acha que esse tipo de situação ele está muito distante da gente, só que se a gente observar um pouquinho de continuidade na história, né, a gente vê que essa narrativa de inimigo comum, né, de que existe ali um grupo, um povo, ou algo do tipo que é responsável por todas as mazelas da sociedade, a gente encontra lá no movimento antissemita, lá no avanço do nazifascismo, e por aí vai. E outro ponto também que eu vejo de continuidade é em relação a questão da mentalidade social, né? De você considerar aquilo que desvia da norma, né? Aquilo que, de certo modo, não é bom aos olhos, ou você não considera normal, dentro do seu ponto de vista, e você acha que aquilo não é merecedor do convívio social, você tem que isolar aquela parcela da sociedade. Então, a gente vê esse comportamento também em relação, não só, por exemplo, às minorias, mas também em relação ao processo que aconteceu ali em torno do século XVIII, século XIX, de medicalização da loucura, né, que se chama, que é o tratamento que se deu à doença mental, né, ao longo do tempo, e que a gente vê até hoje, né. Existem diversas obras, existem até filmes, né, que tratam muito do tratamento que a loucura, que a doença mental recebeu ao longo da época. Então a gente observa que quando a gente fala que esse tipo de comportamento é medieval, né, talvez a gente soe um pouco mais literal do que a gente gostaria. Era isso. Parabéns, muito bem, bravo, bravo. Muito boa a sua participação também, viu? Excelente. E agora vamos ao convidado. Deixa eu pegar aqui minha lista. Deixa-me ver. Ingrid. Foi um show mesmo, Lucas. Foi um show. Ingrid. Tá aí?
Bom dia, professora. Eu estou aqui, sim. Bom dia. Bom dia, Pode falar, gente. Bom, então, eu acho que eu concordo com várias coisas que todo mundo falou. Eu concordo, e principalmente com Carol. Achei que a denominação dela para a Idade Média foi, tipo assim, incrível, porque eu acho que falar sobre a Idade Média como a Idade das Trevas, eu acho que não condiz nem com o que... Eu nem acho que concordo com a Idade das Trevas pelo dogmatismo que teve, porque, de alguma forma, foi um jeito que eles tiveram de se apegar a alguma coisa e a alguma força superior, alguma força que eles não conseguiam explicar aquela doença. Por exemplo, no caso das epidemias. Então, eu acho que isso não deve ser considerado um retrocesso, mas sim, como eu posso falar, uma forma de se apego. Outra coisa importante foi que foi aí que deu origem às universidades, que é o que a gente tem até hoje. Outra coisa nessa institucionalização. Interessante também que ninguém falou, e eu não vou bater nos pontos que todo mundo já falou, mas foi aí que começou começou não, já existia, né, a degradação da figura da mulher sobre papéis sociais que ela tinha que cumprir e papéis que ela não poderia exercer, mas ela começou a ser excluída com o processo de institucionalização, com as universidades, ela começou a ser excluída dessa prática médica técnica a partir do século, acho que 13, se eu não me engano. E aí ela começou a ser excluída, não sei, na Itália, que parece que lá era possível que as mulheres participassem das universidades, mas ela começou a ser excluída como forma de uma dominação masculina sobre essa prática médica, que estava sendo técnica e que estava prestes a ter um monopólio dessa prática, já que as universidades estavam crescendo, as pessoas estavam cada vez mais se inscrevendo nessas universidades, participando, era apoiado pela igreja, então foi uma forma de dominação masculina nesse meio que estava, desse monopólio médico que estava surgindo, estava cada vez mais amplo, tinha cada vez mais pessoas. Então, achei esse ponto muito interessante. Foi um marco, né? Teve a degradação da imagem feminina foi tida de toda a Idade Média, até com as práticas, supostamente práticas de bruxaria, as parteiras que eram colocadas como bruxas, mulheres que tinham conhecimento sobre ervas. Então, a história da mulher na medicina, principalmente na Idade Média, é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que você vê que se perpetuou por muito, muito tempo mesmo. Então, foi isso. Obrigada. Eu fechei. Nós aqui agradecemos, Ingrid, muito obrigada. Só vou fazer comentários aqui, eu anoto rapidamente aqui para poder comentar. Bia começou falando sobre a questão da ciência e fé, né? A ciência e fé como um diálogo não só possível, né? Mas como um diálogo que poderia ser, como dizer a palavra, fecundo, né? Transformador, né? Então, esse diálogo, razão e fé, aconteceu principalmente num período chamado patrístico, né, que foi ali do século I ao século V, mais ou menos, depois de Cristo. E o próprio São Tomás de Aquino, ele achava que razão e fé não eram contraditórios, eles podiam se conciliar, né? Então, essa questão depois continuou, se bem que, assim, já na Idade Moderna, já começou a haver uma certa separação, não é? Mais marcada entre ciência e fé, né? Porque, na verdade, é quando houve a Revolução Científica e, mais ou menos, no século XV, XVI, aí houve uma separação mais marcada, né, entre razão e fé, né, nessa época. Mas, na Idade Média, havia uma conciliação, né? E mesmo na Revolução Científica, né, o próprio Newton, né, ele tinha as suas crenças religiosas, né, e as
associava com a sua razão, né, com a sua ciência. Então, foi muito interessante o que você colocou, Bia, sobre essa questão aí. E o Lucas, né, que também mencionou aspectos assim ainda não comentados, mas em relação à lepra, né, falou de uma questão muito marcante aí, que era na obra de Tristão e Isolda, né, na verdade, nessa obra se faz essa analogia, né, entre lepra e morte na fogueira, né? Então, nessa analogia, né, nós já entendemos como era vista naquela época o leproso, né? E aí eu volto ao que Ingrid disse, né, que, na verdade, as pessoas da época medieval, elas não tinham a que se apegar, né? Além delas terem a fé como um dos seus princípios da própria vida, a fé que era predominante, né? A fé cristã e outras também, mas a fé cristã era hegemônica nessa época, mas elas podiam recorrer a quê? Se não existia conhecimento sobre a doença, não se tinha a mínima ideia, né, de que eram os ratos, né, que eram os, digamos assim, os vetores, né, dessa bactéria, né, as pulgas, né, os ratos, que levavam essa bactéria e depois passava a ser um quadro pneumônico também, que poderia ser transmitido de pessoa a pessoa. Então, não se tinha ideia, né, a mínima ideia desse conhecimento. Então, na ausência de conhecimento, o que é que vai prosperar? Vai prosperar o misticismo e a superstição, né? E a magia também, né? E, nesse sentido, nessa época, era a própria religião cristã, né? E aí, voltando ao que o Lucas falou, eu achei muito interessante essa analogia que ele fez também sobre as fake news medievais, né? Se é que a gente pode falar assim. Mas, assim, realmente havia muita desinformação intencional também naquela época, né? Não só a desinformação pela ignorância em si, por não se saber o que produzia as doenças, o que produzia a cura, mas havia também desinformação no sentido de que, por razões assim políticas também, muitas vezes se execrava publicamente um grupo, né, como o caso, você falou do grupo dos judeus, né? Mas teve também a execração dos leprosos. A execração dos leprosos sempre existiu na Idade Média, mas muitas vezes as pessoas que queriam a destruição completa ou digamos assim, o aniquilamento daquelas pessoas com lepra, porque assim elas mesmas iriam ficar mais seguras. Então, houve essa digamos, eu vou chamar dessa notícia falsa, né, que se disseminou, né, sobre uma possível dominação dos leprosos, né? E a mesma desinformação, a mesma notícia falsa, ela se disseminou muito em relação aos judeus na Idade Média. Tudo o que acontecia, inclusive a peste negra, foi atribuída aos judeus. Tudo que acontecia também de negativo era culpa dos judeus, né? Então, houve naquela época também um movimento antissemita, né?
mesmo na Idade Média. E depois você comenta sobre essa questão de... E essas confissões que você falou, eu entendi como se fosse táticas de tortura, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não sei se você se referiu a confissões no sentido da obra filosófica, ou se foi no sentido de confissões, fazer as pessoas confessarem que estavam em um movimento conspiratório, né? No caso dos leprosos. E também ele falou um aspecto importante que a gente vai discutir bastante depois, principalmente na história da psiquiatria, que é a medicalização da loucura. Esse é um aspecto assim histórico, inclusive contemporâneo, muito relevante, não é, para o nosso conhecimento. E isso vai ficar mais evidente, não é, no século XX, mas começando já no século XIX, como você disse, mas no século XX mais evidente. E a gente também pensando na loucura aqui na Idade Média, as pessoas, os loucos eram excluídos na Idade Média, né? A gente vai ver na história da psiquiatria que eles eram excluídos, que existia inclusive a nau dos loucos, não é? Que levava esses loucos de um lugar para outro, porque ninguém queria que eles ficassem nas suas cidades, mas isso aí podemos discutir depois. E Ingrid, que falou, que eu já comentei, né? Quer dizer, a que tipo de força as pessoas da Idade Média poderiam se apegar, não é? E falou de um aspecto importante que eu queria frisar aqui, para terminar essa fase, que é a institucionalização da medicina e do ensino da medicina, que foi justamente com as primeiras universidades e, sobretudo, com a Escola de Salerno, na Itália. Né? Então, a Escola de Salerno foi a mãe de todas as universidades e foi ali onde começou a institucionalização propriamente dita da medicina e do ensino, né, acadêmico de medicina. Muito bem, e essa palavra foi muito bem colocada. Ela é usada nesse sentido mesmo. E falou também, sim, um aspecto que a Ingrid falou muito interessante, ela falou sobre digamos, a demonização, né, das mulheres e as próprias parteiras, inclusive as pessoas as mulheres da comunidade que eram mais inteligentes, elas muitas vezes elas usavam ervas para tratar, né, muitos dos males que eles vivenciavam, e aí elas eram consideradas como feiticeiras, como bruxas. Então, homens também eram, mas assim, isso era muito mais forte em relação às mulheres, né? Então, veja que as mulheres sempre foram consideradas, né, como seres, né, que tinham uma dimensão, né, uma dimensão maléfica, né, de uma dimensão, digamos assim, que talvez seja até uma herança, né, do que se pensa sobre a teoria criacionista, sobre Eva, sobre tudo mais, né? Mas essa questão das parteiras e como as parteiras elas realizavam os partos, e isso também foi atribuído a manifestações de bruxaria, né? Muitas foram queimadas na fogueira, muitas mulheres, né? Então, esse aspecto das mulheres consideradas como bruxas foi um aspecto muito importante, né, da sua colocação, Ingrid, né? Muito, muito interessante. Às vezes eram algumas mulheres que, por serem mais inteligentes, se tornavam líderes de determinada comunidade, elas já eram vistas como bruxas, né? Bem, então, muito bem, estamos às 9h31, temos 30 minutinhos. Se vocês estiverem cansados, nós podemos parar ou podemos fazer mais uma rodada de negociações, digamos assim, do nosso colóquio. Podemos mais uma, né? Certo?
Então, Professora, a próxima é a Duda Silva. Duda, bora. Bora mais O que eu vou falar é bem breve, mas um negócio que eu percebi quando eu li os textos foi que eu achei interessante como eles usavam o misticismo como uma forma de cura, mas ele não poderia ser uma... Não, na real, como ele era uma explicação, mas ele não poderia ser uma forma de cura, porque quem usava, tipo, ervas ou algo mais ritualístico era visto como, sei lá, como bruxa, ou era queimado em fogueiras, mas eles sempre usavam essas formas de misticismo como uma explicação, tipo, você tá doente porque isso é culpa do seu passado, ou porque você pecou, ou porque você fez algo contra os princípios e tal. E foi isso que eu percebi, basicamente. certo. Muito bem, Duda. Agora é Agora é Bia e Anne. Bia. Oi, bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Então, eu queria só complementar, assim, a discussão dos meus colegas, que já está bem rica, né, com alguns pontos que eu pude refletir aqui enquanto eles falavam e pensavam no assunto. A primeira coisa é ainda sobre a questão da obscuridade, né, da Idade Média, dessa colocação das pessoas como Idade das Trevas, pela restrição do conhecimento e tudo. Ao meu ver, a obscuridade da Idade Média está mais voltada, assim, realmente à disseminação dos conhecimentos do que realmente à construção. Porque havia construção de conhecimento, né? Principalmente, assim, no Oriente, como a gente falou, os árabes foram muito pioneiros nisso, foram muito inovadores, acrescentaram muito ao conhecimento médico na época, mas não havia esse compartilhamento de informações, que era uma coisa que, inclusive, a gente via mais na antiguidade, né? Como a senhora falou, na própria Biblioteca de Alexandria, tinha esse incentivo à ciência, essa partilha maior de conhecimento entre as pessoas que tinham. Apesar de não ser uma coisa assim muito democrática, né? Não era todo mundo que tinha acesso a esses conhecimentos naquela época, havia uma maior disseminação. Então, o conhecimento ele era mais útil para a sociedade, porque eu acho que o conhecimento, quando não é disseminado, quando não é compartilhado, ele não tem tanta utilidade assim, né, nas nossas vidas. Então, ao contrário do que passou a acontecer na Idade Média, né, quando a Igreja tomou meio que posse da maioria dos conhecimentos e passou a incentivar a produção, né, deles mais nos monastérios e entre o próprio clero, ela foi de encontro ao que meio que já estava acontecendo na antiguidade, né? Foi uma reflexão que eu tive aqui. Que, inclusive, a gente pode até ver no filme do Físico, né, no filme que o pessoal falou, no filme e no livro, né, que o conhecimento ele existia no Oriente, haviam sociedades e cidades que estavam há séculos de evolução quando se tratava de medicina em comparação com a Europa, mas esse conhecimento ele não chegava no Ocidente. Eram como se fossem realmente mundos diferentes, que não se conectavam e que não se falavam, não se comunicavam, né? E outra coisa que eu pensei, justamente quando a senhora estava falando sobre contradições positivas, né, da igreja relacionada com a medicina e da medicina monástica, né, da própria medicina monástica, é sobre uma espécie de um tipo de mudança de cuidado, que eu acho que eu observei, assim, porque eu não lembro, assim, agora, se a gente chegou a conversar na aula passada, na antiguidade, sobre como era o contato, né, médico-paciente, como era esse cuidado na antiguidade, se havia uma relação mais próxima entre cuidador e paciente, enfim, entre médico e paciente. Mas na Idade Média, no caso na medicina monástica, eu notei que foi uma coisa positiva, né? Houve essa mudança de cuidado. Nos mosteiros e nos hospitais religiosos, tinha ainda essa iniciativa, né, de amparar as pessoas mais pobres, que não tinham onde morar, que não tinham quem olhasse por elas. Então, foi como se fosse um início de humanização, eu acho, assim, da relação entre médico e paciente. Mesmo que não fosse, assim,
plena, né, que houvesse uma certa hipocrisia da igreja em prestar caridade a uns e a outros não, mas houve esse passo, assim, eu acho que dado nesse sentido, né? Houve esse incentivo para que o cuidado do médico com o paciente não se resumisse apenas a curar a doença, mas a oferecer um abrigo, um apoio, uma aproximação, eu acho. Foi o que eu pude perceber. E é só isso mesmo. Sim, muito bem. Obrigada, Muito bem. professora. Obrigada também, Bia. Vamos para o próximo inscrito. Agora, eu estou bastante satisfeita com os convidados também, né? Eu pensei que os convidados não queriam participar, mas, na verdade, eles participaram e participaram muito bem. Então, não foi um teste, não, certo, gente? Foi só para chamar outras pessoas, que às vezes é mais timidez, né? E às vezes a gente chamando, a pessoa vem e fala e diz tudo, né? Então, o próximo inscrito, Yasmin, por favor. A próxima é a Dani. Sim, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou acabar mencionando de novo o livro A Assustadora História da Medicina, que eu achei bem interessante a contradição, que acaba que ele fala muito da antiguidade clássica, mas a história da Idade Média ele acaba resumindo a um só parágrafo, que resgata muito essa ideia de a Idade das Trevas. É basicamente um parágrafo falando da questão da religião, como algo que guiaria o homem, traria consolo por saber que as coisas ruins que acontecem são apenas planos de Deus, mas no final ele coloca que isso suprimiu a medicina por 15 séculos. Então, eu acho interessante a gente ver que a própria literatura acaba resgatando essa ideia de Idade das Trevas, que não houve progressos, quando por meio das leituras e até do filme O Físico, que já comentaram, nós vemos que principalmente no Oriente houve muitos progressos. Mas por conta do tempo eu não vou me prolongar muito, não. Foi só isso que me chamou bastante atenção. Tanto na leitura, quanto comparar com o filme que traz esses avanços. Sim, sim, foi importante o que você falou. Cabe mais um, eu estou achando tão bom esse colóquio que vamos, e já aqui, assim, a Dani foi bem mais objetiva, então cabe mais um. Cabe mais um. Professora, o próximo é o Glaudi. Glaudi, sim, Glaudi. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Ótimo. Na verdade, minha fala, muito já se passou, muito já se foi dito, sobretudo o comentário de Bia e Anne. Então, talvez seja um pouco repetitivo, né? Mas eu não vou deixar de comentar. E o que eu gostaria de fazer é justamente, primeiramente, fazer essa questão dessa diferenciação, né? Da mentalidade que existia no Oriente, né? Nessa parte do Oriente europeu e também do Oriente geográfico, pensando assim mesmo, e do Ocidente, pensando como o Oriente soube aproveitar dessa herança que o Império Alexandrino pôde oferecer, que a gente tem discutido na aula passada, integrando esses diferentes povos, esses diferentes conhecimentos, as diferentes maneiras de pensar e, sobretudo, a parte racional, empírica, que a filosofia ofereceu, enquanto que na parte do Oriente, né, o conhecimento ele passou a ser controlado, vamos dizer assim, pela Igreja, que era a instituição soberana, né? Mas não apenas o conhecimento em si, as obras, mas sobretudo a interpretação, né? Ou seja, o que se tinha de produção intelectual, assim, era interpretado sobre os olhos, sobre a luz do que era tido como a religião na época, né? Ou seja, existia essa associação muito grande da interpretação com essa visão religiosa. E isso acabava implicando na mentalidade das pessoas, né? Ou seja, as pessoas pensavam à luz do que era apresentado para elas. Então, se a gente se colocar naquela época, né, a gente pensaria da mesma forma, a gente estaria fadado a pensar daquela forma. Então, eu acho um pouco pesado a gente chegar e dizer que aquela Idade das Trevas a gente realmente estigmatizar dessa forma, porque além da gente considerar todos esses avanços que o pessoal citou, né, e até tratando-se de um período de 1000 anos, né, as condições, o próprio aprendizado que esse momento oferece para a gente poder analisar
o que rodeia sobre outro ponto de vista já é válido, né? A gente parar para pensar que aquele foi um momento que a gente pensava daquele jeito e hoje a gente pensa diferente. Esse próprio aprendizado de se abrir para uma nova mentalidade, eu acho que já é válido o suficiente para a gente valorizar esse momento da humanidade e tudo que foi construído nele. Era basicamente isso que eu queria dizer. Muito bem, Glaudi, muito bem. Agora vamos encerrar aqui fazendo breves comentários, porque eu queria fazer também um aviso, mas também, se não der tempo, eu coloco no Siga. A Duda colocou uma questão que é uma das contradições que o John mencionou, né? Agora, uma contradição, né, negativa, né, que é uma contradição que a gente não vê digamos, um resultado, ou então a gente não entende, né, que é o misticismo como explicação, né, para o processo de adoecimento, de sofrimento, mas quando o que acontecia na prática era que o uso de ervas era rotulado como bruxaria, né? Então, aí está uma das contradições que John mencionou inicialmente, né? Então, a gente vê que tem toda uma ideologia também, né, por trás do que a gente vê como dogmático, né, da igreja, a igreja como essa instituição que era dominante, né, e muitas vezes os interesses da igreja passavam a ficar em primeiro plano, né? Então, eu vou pular do que falou aqui a Duda, nesse sentido, para o que Glaudi colocou depois, porque assim, tem um paralelismo aí, que foi uma boa questão que ele colocou aqui no final, que sobre a medicina no Oriente e a medicina no Ocidente durante a Idade Média. Por que foi que houve um desenvolvimento, assim, muitos avanços e desenvolvimento na medicina arábica e no Ocidente, aí já vou colocar o que Bia Sarmento disse, que houve, na verdade, não houve uma construção do conhecimento, houve talvez uma disseminação. Eu nem diria disseminação, Bia, eu diria preservação, né? Porque a disseminação mesmo, ela ocorreu quando a imprensa foi, na Idade Moderna, a imprensa foi inventada, aí sim, aí a disseminação foi em larga escala. E essa disseminação aqui na Idade Média, ela era restrita ali, não era, como você mesma disse, não era democrático a disseminação do conhecimento, né? Então, não tinha, assim, tanta utilidade para a sociedade de uma forma geral, porque só alguns poucos, né, que eram aqueles ligados à igreja, ou os nobres, tinham acesso a algum conhecimento. Então, eu até lembro aqui nesse caso de um casal muito famoso na Idade Média, que era Abelardo e... Não sei se... Não era Abelardo e Beatriz, não. Eu vou lembrar depois. Abelardo, que era da igreja, não é? E ele se relacionou durante muitos e muitos anos com esta mulher, que era extremamente inteligente, mas ela não podia, digamos assim, transparecer tudo que ela sabia, porque ela era mulher. Era Abelardo e... Não sei se alguém lembrar, depois eu me lembro. Abelardo e... esse casal, assim, ele faz parte de toda a iconografia da Idade Média também. Heloísa, sim! Heloísa, Abelardo e Heloísa. Vocês conhecem a história deles, né? Como é a história que, ao mesmo tempo, é uma história de amor, mas também uma história que é eivada assim, de preconceitos, né? Mas era uma mulher extremamente inteligente, era aluna de Abelardo, mas
mas devido a todas as restrições que havia, né, naquela época, eles ficaram separados, né? Mas isso aí foi uma divagação, é que eu estava lembrando aqui de que o conhecimento não era democrático, era só para alguns. Então, eu não falaria assim em disseminação, eu falaria aí talvez em uma manutenção, realmente, em termos de produção, a gente fala produção mais com os filósofos, né, da escolástica, mas a pergunta de Glaudir permanece, né? Por que o Ocidente ficou assim estagnado e o Oriente se desenvolveu, né? Por que essa questão, né? Bia está dizendo que acha que se expressou mal. Sim, eu acho que foi essa questão, porque eu percebi que o seu pensamento estava bem organizado, mas foi só a palavra colocada no lugar errado. Eu queria só falar que, assim, na verdade, da segunda metade do século, mais ou menos do século VIII, até o final do século XI, por aí, ou X, a hegemonia no campo do saber pertence aos árabes, certo? Então, a gente tem que lembrar de Avicena, em primeiro lugar. Avicena é aquele que está sendo representado como mestre, né, no livro físico. E também tem vários outros, Avenzoar, muitos outros que eram médicos islâmicos, Maimônides, tem vários, né? E, assim, muitos desses trabalhos foram escritos em árabe, não é? E depois eles foram traduzidos. Porque um dos livros de Avicena tem uma maior importância para a medicina, é o Cânone da Medicina. O título é esse, porque se transformou em um cânone da medicina mesmo. E depois ele foi traduzido para o Oriente, mas, assim, foi muito depois, né? Foi já na Idade Moderna. Então, não foi não houve um paralelismo cronológico, né, nesse sentido de que, por exemplo, o Cânone da Medicina, de Avicena, que falava, era um tratado sobre medicina e com os avanços da medicina islâmica, mas não chegou imediatamente no Ocidente, né? Então, quanto à sua origem, esse conhecimento dos árabes, só em muito pequena parte é efetivamente árabe, porque a gente tem que lembrar que, na maior parte, é de origem grega também, porque foram contribuições, não só dos gregos, mas também contribuições assim, anteriores dos persas, dos hindus, né, dos sírios, né? Então, o Alcorão foi escrito, né, em árabe, é escrito em árabe. Então, a língua, né, o idioma árabe tornou-se assim a língua do Islã, né? E aí muitas vezes o que é comum a todos os povos, né? Acaba ficando um pouco restrito, né? Aqueles que professam aquela religião, né? Caso a religião, o islamismo, né? E para vocês verem a importância que tiveram os islâmicos, os árabes, né, na evolução da medicina, né? E hoje, né, a questão que existe, né, da resistência ao multiculturalismo em alguns países da Europa, e também aqui, né, na América, inclusive aqui na América do Sul, essa resistência ao multiculturalismo, quando, na verdade, os árabes tiveram uma influência extremamente positiva e, assim, sem os árabes, a medicina teria também teria sido muito mais restrita, né, nessa época. Então, a gente precisa lembrar dessa questão, né, da medicina arábica, e que, nessa época, eu estou tentando, né, responder a pergunta do Glaudir.
nessa época, a igreja de Roma e a igreja bizantina, elas não só estavam separadas assim por essas divergências doutrinárias, né? E pareciam que eram assim insuperáveis, mas elas eram como como dizer, antagônicas mesmo, né? Assim como hoje ainda acontece, né? Então, quando no século XV, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, né? Então, uma parte da cultura helenística, né? Lá da Grécia, de Roma, quando a cultura helenística, que ela foi conservada não só pelos monges corpistas, né? Da Idade Média e pela Biblioteca de Alexandria, mas também ela foi conservada em Bizâncio, né, que era o antigo nome de Constantinopla. Aí ela retorna ao Ocidente, né, em busca de refúgio, né, e vem contribuir para o magnífico movimento artístico, né, que vamos estudar na próxima semana, e científico, né, que a gente já pode falar em ciência, da Renascença, né, já nesse tempo que já estava, como é que se diz, em gestação, né? Então, eu achei muito interessante essa sua pergunta, Glaudir, e que se correlacionou com o que Duda falou, com o que Bia também falou. Quanto à mudança do cuidado, Bia, essa questão da relação médico-paciente, na Antiguidade, depois na Idade Média, a gente vai ter um módulo só falando sobre isso, a evolução da relação médico-paciente ao longo do tempo, né? Então, como o nosso tempo aqui está restrito, aí a gente pode estudar mais detidamente essa questão. Mas na antiguidade grega, ela era mais igualitária, no sentido médico-paciente, certo? Já na Idade Média, ela passa a ser mais, digamos assim, os médicos em si, aqueles que eram tidos como médicos, era mais uma relação de supremacia do médico, né? O médico é que detinha o conhecimento. E também porque as pessoas na Idade Média, elas não tinham instrução, né? Muito bem, estou muito feliz com o nosso colóquio de hoje, né? E eu só queria mencionar aqui, seria muito bom que a gente pudesse ter o livro Assustadora História da Medicina, Dani, na nossa disciplina, só que, assim, eu procurei em PDF e não achei, né? Procurei na internet e não encontrei. E, assim, mesmo se eu comprasse pelo um e-book, eu não poderia compartilhar com vocês, eu não saberia. Eu já tentei isso em outra disciplina e não consegui. Assim como esse livro aqui, ó, que eu queria também indicar para vocês no nosso módulo de pandemias, mas eu não encontrei em PDF, certo? Então, assim, se alguém quiser, como se diz, digitalizar, né? Então, podemos passar e vocês também podem digitalizá-lo. Eu sei que é muito, assim, trabalhoso, né? Mas se vocês, de qualquer forma, a gente pode, se não for possível, a gente também pode buscar outras fontes, né, na internet. Então, muito bem, estou muito contente, satisfeita com o nosso encontro, a participação de vocês, o interesse, né? Estou muito feliz, certo? E, assim, agradeço a participação de todos e até a próxima semana. Como eu avisei, eu vou avisar mais detidamente e detalhadamente como será a dinâmica na próxima semana. Então, eu quis diversificar um pouco, certo? Diversificar para não ficar sempre aquela mesma rotina. Então, a gente vai fazer como um TBL, né? Eu acho que alguns já sabem como é, aprendizagem baseada em equipes. Não sei se alguém já viu a dinâmica do TBL. A gente vai fazer um TBL e aí também com subsídio de uma daquelas ferramentas de gamificação, ou Kahoot, ou o Plykeris, ou outro. Eu vou explicar e a gente vai se organizar, tá? Para a próxima semana. Só que vai ter uma questão mais espinhosa, que eu estou gostando muito da palavra espinhosa ultimamente, eu não sei por quê. Porque que é espinhosa é que eu vou mandar para vocês 3 vídeos de quase 1 hora, tá certo?
sobre medicina ao renascimento. E esses 3 vídeos talvez se tornem cansativos. Mas aí eu não vou colocar material, a gente vai se basear nesses 3 vídeos. Quem quiser também pode buscar referências externas. E a partir desses 3 vídeos, nós vamos programar o nosso TBL, certo? E vamos dividir em grupos, que eu sei que pode. Faltam 3 minutos. Eu sei que pode dividir em grupos aqui no Google Meet. Eu não sei como ainda e ainda não fiz, mas eu vou aprender e se vocês puderem me ajudar também, como dividir aqui em grupo, por exemplo, a gente divide em grupos e aí depois a gente novamente abre para o grupo, a turma toda. Entendeu? Para responder ao TBL, ou à ferramenta de gamificação, e depois a gente fazer como a dinâmica do TBL. Então, a gente conversa sobre isso no SIGA e 9h57, eu vou só fazer aqui, onde é que tem? Só um momentinho. Aqui, não. Onde é que está? Chat. Ah, tá aqui, 62 comentários. Então, deixa eu abrir aqui. Professora, sobre o link da gravação, se a senhora não chegar no e-mail da senhora, a senhora me avisa a representante que eu tento enviar o link. Tá bem, eu coloco, inclusive eu coloco no meu blog o vídeo, certo? E depois eu complemento com os comentários do fórum. Você pode fazer como o Dani na semana passada, certo? Ela enviou para o meu e-mail, para o meu e-mail, esse e-mail aqui desse. Então, veja só, Almi está aqui, Ana Carolina, André Luiz, Ana Luísa Melo, Ana Moraes, Arthur Alves, Beatriz Sarmento, Bia Medeiros, Camila Soares, Cândida Virlene, Carlos Monteiro, conheço o Carlos, de outro curso. Até agora não ouvi a voz dele, mas já conheço. Cristiano, Daniele Gouveia, Daiane, Emanuel, Evelyn, Gabriel Gadelha. Epa, eu estava em Gabriel. Apareceu de novo. Gabriel Gadelha, Gelielison, Glaudi, Gustavo, Yasmin, Alexandre, Ingrid, João Alfredo, João Vitor, José Lopes, Joyce, Camila, Leonardo, Luana, Lucas Caetano, Lucas Lima, Luiz Barbosa, Luiz de Alencar, Luiz Felipe, Luísa, Manassés, Maria Eduarda Gomes, Maria Eduarda Silva, Maria Paula, Maria Silveira, Matheus Freire, Milena, Nadiádia, Norma, Patrícia Souza, Rafael, Romonilton, Ian. Olá, Romonilton. Romonilton acenou ali da sua sacada, da sua varanda. Ian, Yasmin Maria, Yasmin Silva, e também tem a Patrícia, que não teve como continuar, não é isso? Que a Patrícia, como é o sobrenome dela? Patrícia? É Patrícia Semedo, eu acho. Sim, ok, tá certo. Pronto, eu anotei aqui, vou anotar aqui. Pronto, então está feito. 10 horas em ponto, somos pontuais. Até a próxima, gente. Boa semana para todos vocês. Abraços. Tchau, tchau, gente. Eu vou agora parar a gravação e vamos sair da sala. Ok. Não é eu que estou gravando. Não sou eu que estou gravando. Tá certo. Então, tchau, gente. Vou sair, tá?